eu sou a Joy e hoje é dia de Joy Responde, o quadro de vídeos onde eu respondo mensagens e dúvidas que vocês me enviam aqui nos comentários dos meus vídeos do YouTube e lá no Facebook e no Instagram também. Eu quero aproveitar para te convidar para participar desse quadro comigo. Para fazer isso, é só você deixar a sua dúvida aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Se você está vendo no YouTube e não me segue ainda lá no Instagram, aproveita e me segue por lá para a gente ficar mais pertinho. Você pode clicar no link do meu Instagram, que eu deixei o link na descrição desse vídeo para você. Ou, se você achar mais fácil, você pode me procurar também digitando por @saldanha.joy. Eu vou começar o vídeo de hoje com a mensagem que eu recebi da Alessandra Silva. Ela mandou uma mensagem com a seguinte dúvida: Joy, os docinhos que vai creme de leite, eles têm a validade fora da geladeira de quantos dias? Oi, Alessandra. Bom, não existe assim uma resposta definitiva para isso, porque depende muito da receita, de todos os ingredientes dela, se vai, se não vai ao fogo, diversos outros fatores. Por exemplo, um brigadeiro gourmet que leva creme de leite, ele vai ter uma durabilidade ali de aproximadamente uns 10 dias em temperatura ambiente. A massa do brigadeiro, sem enrolar, né? Porque ele já enroladinho, ele dura menos tempo porque resseca, enfim. O leite condensado e o creme de leite, quando a gente dá o ponto no fogo, no brigadeiro, o que a gente está fazendo ali, na verdade, é uma redução. A gente está evaporando a água desses ingredientes e diminuindo a atividade da água na receita, no produto final. É a mesma coisa, uma ganache em ponto de bico, uma trufa feita com chocolate e creme de leite, ele vai ter também essa durabilidade ali de aproximadamente uns 10 dias. Mesmo que a ganache não vá ao fogo, o chocolate ele não tem atividade de água, né? Então a proporção de chocolate é bem maior do que o creme de leite na ganache, na trufa. Vamos dizer assim, um mousse de fruta, de limão, feito com leite condensado, creme de leite e suco de limão, ele vai ter uma durabilidade bem menor do que esses 10 dias, né? Ali no máximo uns 3 em temperatura ambiente. Porque todos os ingredientes que fazem parte dessa receita, de mousse de limão no caso, eles têm atividade de água e a gente não faz nenhum tipo de redução, né? Dessa água, dessa umidade da receita. Ainda mais se for, no caso, é uma receita de exemplo que eu dei, é uma receita que vai suco de fruta natural também. Então, é mais um fator que vai fazer com que reduza a validade. Quando a gente fala de validade, é um monte de coisinha que pode interferir, até o clima, né? Então, o melhor que a gente tem a fazer é teste. A gente faz a receita e aí avalia dia após dia, anotando as características. A gente chama isso de teste de prateleira. Faz a receita e aí vai guardando ali por vários dias e testando ela dia após dia para ir anotando as características e observando as características. Isso é muito importante fazer, né? Porque assim você tem uma noção real de qual é a durabilidade dela. Eu falo, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico mais como fazer isso, chama Aulão sobre Validade. É interessante, eu vou deixar o link na descrição para você estar assistindo, porque é bem legal você estar fazendo isso. Eu acho que vai tirar bastante suas dúvidas quanto à validade, tá bom? Um beijo pra ti. Agora a segunda mensagem de hoje, e a segunda foi a Lidiane que me enviou. Ela mandou uma mensagem dizendo assim: Oi, meu nome é Lidiane, eu gostaria de saber se antimofos podem ser substituídos por cachaça e se caso não, o que mais em conta seria de usar? Antimofos industrializados, vodka ou rum? Porque eu gostaria de produzir trufas, mas são tantas dúvidas. Você é maravilhosa. Ai, Lidy, obrigada. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Então, seguimos no assunto de durabilidade hoje, então, né? Bom, a gente não pode substituir a bebida, né, o antimofo pela bebida, porque eles não cumprem a mesma função. Deixa eu primeiro explicar o que é o antimofo. Ele é um conservante químico que pode ser usado, normalmente é usado, né, em confeitarias e padarias, e a gente encontra dois tipos
né, em lojas de confeitaria pra gente comprar, pra gente estar utilizando. O antimofo para massas, pães, bolos e biscoitos, enfim, e outro para doces e cremes, que aí a gente vai usar brigadeiros, ganache, pá. A composição química dos dois é diferente, cada um serve para um tipo de aplicação, senão eles não podem ser trocados, os dois, senão eles perdem a eficiência. E como é que eles funcionam? Eles inibem o desenvolvimento do mofo e na bactéria e aumenta, né, a durabilidade de pães, bolos e docinhos. A bebida ela até pode ser usada em ganaches, mas ela entra mais como um saborizante mesmo e não assim como um conservante. O teor alcoólico, como é que eu vou dizer? Ele teoricamente ele ajudaria a diminuir a atividade da água, né? E ajudaria ali, atrasaria ali um pouquinho o desenvolvimento do mofo e poderia estar ajudando um pouquinho. Mas, como na maioria das receitas, a gente usa uma quantidade bem pequena, uma colher de sopa, 20 ml, essa quantidade não é o suficiente para aumentar uma validade de um doce, né? A menos que seja uma receita de um chocolate alcoólico mesmo, né? No caso de um bombom licoroso, uma trufa licorosa, que a gente está utilizando ali um alto percentual da bebida alcoólica. Aí, nesse caso, sim, a gente acaba ganhando validade. Mas precisa ser um percentual muito alto de bebida alcoólica, o que faz o chocolate virar um chocolate alcoólico, e eu acredito que essa não seria a sua proposta. Se a ideia é acrescentar na receita de trufa ou ganache só assim, um pouquinho de rum ou de vodka, só para dar um saborzinho ali, uns 20 ml e tal, aí, ok, não tem problema tá utilizando essas bebidas, porque elas vão, né, saborizar, vão cumprir essa função de saborizar. Mas se a ideia é só usar para aumentar a validade, aí eu não acho que compensa, porque não vai chegar a aumentar a durabilidade por mais de um dia, e diferente do antimofo, que ele chega a dobrar a validade, né? Você usa o antimofo, uma trufa que duraria 10 dias vai durar 20. E aí tem que ser aquele antimofo para doces, né? No caso, para trufas e ganaches e brigadeiros, seria um antimofo para doces e não um antimofo para massas, certo? Mas, gente, cuidado com esses aditivos, eles são aditivos químicos, são química pura, então usa na dose certinha, não usa mais que necessário e reflitam bastante antes de decidir se vão colocar essa química no seu docinho artesanal, 100% artesanal, 100% fresquinho. Será que vale a pena abrir mão do artesanal, do fresquinho, por uns dias a mais de validade? Será que não vale a pena trabalhar com uma coisinha mais fresquinha, mais gostosinha e sem tanta química? Aproveito para deixar aí essa reflexão no ar. Um convite para refletir sobre esse assunto, tá bom? Um beijo para você. Mais outra mensagem aqui, a outra dúvida, essa foi a Ive Souza que me enviou. Ela diz assim: Joy, por que eu vejo uma receita com manteiga? Sempre que eu vejo uma receita com manteiga, ela pede manteiga sem sal. Por que não pode ser com sal? Oi, Ive! Olha, boa pergunta, guria. Um beijo pra ti. Bom, a principal razão disso, de usar manteiga sem sal, é que assim a gente tem total controle do sódio da receita, né? A manteiga com sal não tem muito assim como a gente saber a quantidade exata de sal que ela contém, o que a gente vai colocar dentro da receita. A manteiga salgada é geralmente bem salgada e isso pode alterar o sabor do doce também. Então, se a gente usa uma manteiga com sal em uma receita com bastante açúcar, tipo um brigadeiro, por exemplo, que tem bastante leite condensado, bastante açúcar, pode ser que no final não mude tanto. O sal pode até ajudar a realçar o sabor do doce, né? Então, que a gente não tem aquilo de colocar uma pitadinha de sal quando faz um doce? Pode ser que realce também. Mas agora, por exemplo, se a gente for fazer uma ganache meio amargo e colocar ali uma manteiga sem sal, o sal da manteiga vai ficar muito mais evidente nessa ganache, porque o chocolate meio amargo já tem pouco açúcar, então o sal vai ficar muito mais gritante ali no paladar. Então,
Até é possível que a gente substitua manteiga com sal, a manteiga sem sal por manteiga com sal em algumas receitas. Não tem problema fazer isso, desde que a gente toma esses cuidadinhos de experimentar o sabor, lembrar de avaliar, né, se a receita tem um pouquinho de sal, se a gente reduzir um pouquinho de sal. Prestar atenção nos ingredientes mesmo para avaliar se o sal não vai alterar o sabor da receita, o sabor final da receita. Mas em geral é isso, a gente usa a receita sem sal para ter o maior contrário do sódio que a gente vai estar colocando ali na receita para o cliente consumir. Eu recebi aqui a mensagem da Amanda Neves, que me mandou essa dúvida assim: Joia Saldanha, por favor, me ajuda. Eu coloquei meu chocolate na geladeira sem saber que não podia. Eu já perdi meu chocolate ou ainda tenho como recuperar? Ai, ai, ai. Ai, que dor. Assim, perder tu não perde, porque o chocolate ele não estragou. Tu não vai ter que colocar no lixo nem nada disso. Você vai conseguir usar, mas você não vai conseguir usar esse chocolate para fazer casquinhas, né? Para temperar e fazer casquinha, banhar. Então, se você tentar temperar esse chocolate para fazer uma casquinha de bombom, uma casquinha de ovo de Páscoa, banhar um pão de mel, primeiro, no derreter, vai parecer que não derrete. O chocolate vai ficar empastado, pesado, porque esse chocolate absorveu a umidade dentro da geladeira, né? E aí, quando ele absorve a umidade, ele vai empastar assim. Ele fica grosso, empastado, não fica fluido, ele perde aquela fluidez. É uma reação da água com o chocolate, com a gordura que tem no chocolate. Como eu comentei, não precisa colocar esse chocolate fora, tu não perde ele. Ele tá ruim só para casquinha, mas tu vai conseguir usar ele como ingrediente para qualquer outra receita que tu precisar. Um brownie, um brigadeiro, um recheio de bolo, um petit gâteau, ganache, recheio de trufa. Então, qualquer receita de recheio e bolo, qualquer coisa que você está utilizando chocolate como ingrediente. Então, não se assusta, não precisa jogar fora. Você só não vai conseguir usar mesmo para fazer casquinha. Para fazer casquinha, aí você compra outro e lembra sempre de nunca guardar na geladeira. Guarda sempre um local fresco e seco, de preferência abaixo dos 30 graus, tá bom? Sempre um local sequinho para ele não absorver umidade e você conseguir casquinhas lindas e sem manchas, tá bom? Beijo! Deixa eu ver outra mensagem aqui. Aqui eu tenho a mensagem da Nath Bento. Ela mandou a mensagem perguntando o seguinte: Joia, tô querendo fazer trufas para vender e todos os vídeos ensinam a fazer casquinha da trufa com cobertura fracionada. Mas já provei algumas trufas que simplesmente são horríveis. Tô querendo fazer as minhas trufas com chocolate nobre, mas eu tenho medo delas ficarem derretendo. Você tem alguma dica para me ajudar? Oi, Nath! Ai, que coisa boa! É a melhor coisa do mundo. É uma trufa feita com chocolate nobre, sem nada de cobertura. Assim, o sabor é realmente outra coisa. A dica que eu tenho para te dar é você usar chocolate nobre mesmo, né? Usar um termômetro para fazer a temperagem. Se você fizer a temperagem direitinho, a trufa ela não vai derreter. Então a primeira dica é essa: fazer a temperagem direitinho. E as pessoas normalmente acabam utilizando a cobertura nas trufas por causa do clima, né? Porque como a cobertura resiste um pouco mais ao calor, as pessoas acabam optando por cobertura para não ter dificuldade com isso, né? Para ela ter um pouquinho mais de resistência. Então, a dica que eu dou para você, então, é, primeiro, tempera bem o chocolate, porque o chocolate temperado perfeitamente vai ter mais resistência. E a segunda dica é armazenar corretamente. Se essa trufa tiver temperada e for armazenada corretamente, ela vai resistir ao calor. Bom, como é que você vai fazer esse armazenamento? Guardar em caixas térmicas, sacolinhas térmicas. Se o clima estiver muito quente, muito acima ali de 30 graus, 34 graus, você pode colocar uma garrafinha congelada dentro da sacolinha térmica para controlar ali aquela temperatura ali dentro e manter a temperatura mais fresquinha
que já vai manter uma temperatura mais fresquinha, mas o suficiente para manter o chocolate sem derreter. E aí as suas trufas vão ficar perfeitas, saborosas, com um sabor de chocolate de verdade, né? Chocolate nobre mesmo, e sem derreter. Desejo muito boa sorte para ti, eu tenho certeza que você vai arrasar. Aqui no meu canal tem vários vídeos de dicas sobre temperagem, acredito que eles possam te ajudar, tá bom? Bom, e é isso. Com a dúvida da Nath, a gente encerra o Já Responde de hoje. Muito obrigada para todos que participaram desse quadro comigo e eu aproveito para deixar o convite para você. Participa desse quadro comigo também. Você tem alguma dúvida sobre o chocolate que eu posso te ajudar? Então, deixa para mim nos comentários que eu te respondo no próximo vídeo. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso. E quero agradecer, muito obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo bem doce para você e até o próximo vídeo.